Boa tarde. Nós vamos começar a oitiva da testemunha Alexandre Antônio Passerini, doutor Alexandre, já qualificado no termo de oitiva constante nos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito 02-2022, instaurada pela Resolução 02-2022. O doutor está sendo ouvido na condição de testemunha, na Comissão Parlamentar de Inquérito 02-2022, que tem como objetivo de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município, impossível desvirtuamento do processo eletivo edital 01-2022, publicado na edição número 1654, de 14 de janeiro de 2022, do Diário Oficial Eletrônico do município de Itápolis, ao burlar concurso público, recrutando funcionários por meio da Santa Casa para a prestação de serviços em unidades básicas de saúde de Itápolis, desvirtuando a natureza dos repasses das subvenções sociais, cujo consta do artigo 16 da Lei número 4.320, de 17 de março de 64, e desagregando o quadro estrutural da administração pública municipal previsto na Lei 2.675/2010. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1286, realizada em 25 de abril de 2022, Resolução 02-2022. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder a processo. O senhor tem ciência disso? Tenho ciência. Então vamos dar início aos questionamentos. Eu passo a palavra à senhora relatora. Boa tarde, senhores, aos presentes. Boa tarde, doutor Alexandre. Obrigada pela presença, atendimento à convocação da CPI. Eu gostaria que o senhor mencionasse o cargo que o senhor ocupa, há quanto tempo, e se o senhor, na época do suposto ocorrido, se o senhor era secretário. Olha, eu sou procurador municipal desde 23 de março de 2015. Né? Salvo o melhor juízo, eu entendo que quando ocorreu esse fato, que está sendo apurado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, eu não mais estava no cargo de secretário municipal de Assuntos Jurídicos. Né? E eu acabei tomando conhecimento disso através do Dr. Felipe, né? Que ele teria participado de uma reunião que acho que se fazia presente também, se eu não me engano, o senhor Marcelo Francischetti, eu acho que o Flávio, né, o Flávio Moraes aqui da Câmara, se não me falha a memória, o Jarbas, né, o Felipe, a doutora Ingrid, né, porque era uma questão que envolvia a Santa Casa, alguns membros da gestão, que estão fazendo a gestão da Santa Casa, e nessa oportunidade, segundo informações do Felipe, foi ventilada essa questão do processo seletivo. Né? E o Felipe acabou por mencionar ao prefeito para que aquilo não fosse feito, né? Que não haveria legalidade naquela contratação, daquela forma. Né? Porque, embora a Santa Casa esteja sob intervenção aí há 14, 15 anos, né? Ela continua uma entidade privada, ela está só sob intervenção, ela não é um órgão da administração pública municipal. Né? E eu sei que, encerrada essa reunião, ele acabou me ligando, ele me ligou, né? Mas eu já não estava mais no cargo. Eu, particularmente, não tive conhecimento direto do assunto. O senhor tem conhecimento que foi publicado um edital? A publicação, sim. O senhor foi consultado quando da publicação? Não. E o senhor era secretário ou não quando publicou o edital? Olha, Juliana, eu creio que não. Acredito que foi em janeiro. Tá. A publicação? Eu também acho que não, foi em janeiro. eu saí dia 17 de dezembro de 2021. Ah, tá. E, então, não fui consultado sobre o assunto. Né? Até lembro que o Felipe verbalizou para mim que teria, que assim que ele fez a comunicação para o prefeito imediatamente mandou que aquilo fosse encerrado, né, que aquilo fosse corrigido. O senhor tem conhecimento se o prefeito consultou alguma outra pessoa dentro do departamento jurídico? Se não foi o senhor, foi alguém antes de lançar o edital? Eu creio que não. Porque assim, lá em 2021, no início da gestão dele, né,
nós baixamos uma portaria, especificamos as matérias de cada procurador, né, para que cada um atuasse dentro de sua área, que é até uma forma de especializar o serviço, né, e fazer com que ele ande sozinho, para não direcionar nem para um, nem para outro, nem para aquele que eventualmente alguém achar esse é mais bonzinho, esse é piorzinho. Não. É uma questão de competência. Você tem que mandar para o procurador tem que dar o parecer dele, né? Então, tinha lá, a portaria foi publicada a primeira vez, se não me falha a memória, no próprio dia 4 de janeiro de 2021. E depois ela foi republicada só para fazer uma retificação em 31 de maio de 2021. Porque teve um procurador que saiu do contencioso e foi para a execução fiscal. Então, tinha os procedimentos que precisariam ser seguidos. Era só, por exemplo, se eventualmente houvesse dúvidas, né, ver o final do memorando e encaminhar para o procurador, né. Se era alguma coisa, por exemplo, que envolvia licitação, doutora Mirna e o doutor Luiz, par ou ímpar. Não é o caso aí. Execução fiscal, o Bruno, Fernando, o Felipe e o Vitor. Né? E sobre esse tipo de assunto, quem que é o responsável? Olha, eu entendo que numa situação dessas, precisaria ser ouvida a doutora Mirna e o doutor Luiz. Né? Porque envolveria uma contratação, tal. Doutor Felipe, porque ele faz parte da comissão no terceiro setor. Perfeitamente. Foi por isso que, inclusive, ele foi chamado, né, para participar da reunião. Só para deixar registrado na gravação, doutor Felipe, procurador do município de Itapa. Isso, né? desculpa. Não, só deixar registrado. O Felipe também é procurador do município de Itapa. Tanto o Felipe quanto a doutora Ingrid. Perfeito. Ah, sim. E assim, você ficou sabendo, né, pelo doutor Felipe, como que se deu esse diálogo? Não, acabou a reunião, né, ele acabou o expediente dele, né, acabou o expediente, depois no final da tarde ele me ligou para me verbalizar o que tinha acontecido, né, o que ele tinha recomendado para o prefeito fazer, e que o prefeito naquele momento tinha pedido, não sei quem estava do lado, acho que era o Everton, não sei quem que teria participado da reunião junto, que era para cancelar, né, porque da forma que estava sendo feito de forma errada, né. Mas depois disso, como eu também me afastei do cargo, não tenho conhecimento nenhum se algum procurador emitiu algum parecer ou não. Eu creio que não, porque o sistema do UNDOC, né, que a gente utiliza lá no município, caiu na Secretaria de Assuntos Jurídicos, todos os procuradores têm acesso. Então, eu não vi nada nesse sentido. Nada, e assim... não foi nem consultado nem antes e nem depois. O senhor tem conhecimento se algum procurador ou o doutor Felipe mesmo, por ser do terceiro setor, se protocolou alguma coisa para o prefeito sobre a situação? Isso aí é até algo curioso, que é até bom a gente deixar bem explicado, porque é o seguinte, quando aconteceu isso, né, e isso a gente acabou ouvindo, infelizmente, aí, há uns dias atrás, que isso teria ocorrido por culpa do jurídico, né? Que o jurídico não teria alertado, né, o prefeito. Mas isso não é verdade, porque foi feito por memorando, né? E depois, curiosamente, a gente participou de uma reunião, dia 18/3 de 2022, né? Eu não estava presente, eu estava em teletrabalho, mas eu acabei entrando na reunião, porque era importante, né? Nem todos os procuradores participaram, acho que ficou faltando, se eu não me engano, o Fernando, porque estava doente. A Fernanda também estava doente, estava com um problema, se eu não me engano, com o marido dela, e nem todos participaram. E nessa reunião, além de vários outros assuntos, nós levantamos essa questão. E, especificamente, quem levantou foi o Felipe. Falou, olha, tem memorandos que não estão sendo respondidos e são de importância, né? E houve esse questionamento, esse memorando já estava andando, estava parado, né? Então já havia ciência, assim, até porque né, me custa crer que o prefeito não tem conhecimento do sistema que está na administração dele, né? Foi para o gabinete, alguém tem que passar essa informação para ele. Sempre funcionou assim, né?
E aí depois a gente acabou recebendo um e-mail, que eu vou disponibilizar para vocês aqui, tá? Que particularmente para mim foi encaminhado pela Maria do Carmo, que eu não sei nem se está mais na administração hoje, com uma ata da reunião. Só que a ata da reunião não tinha tudo que foi discutido na reunião, então ninguém assinou. E eles pediram, inclusive, assinatura de procuradores que não estavam na reunião. Se vocês precisarem, depois eu também tenho a ata. Nós vamos precisar da ata. Tá. Só para especificar, foi da reunião que foi feita, essa ata foi daquela primeira reunião que foi citada? Não. Foi da reunião que ele fez com a gente. Com o jurídico. Exatamente. Isso, participou o seu Vladimir, participou o Everton, participou a Mari, participou o secretário de administração, e acho que 8 procuradores, se não me falha a memória, e eu que estava em vídeo lá de Matão, porque não dava tempo de eu chegar aqui. Se eu viesse para cá, eu não conseguia deixar minha filha na escola. Mas depois eu vim para cá. E aí eu dei as minhas justificativas por que eu não ia assinar a ata, e eu acho que ninguém assinou. Porque uma ata de uma reunião, ela tem que retratar tudo aquilo que é discutido. Né? Inclusive, se eventualmente foi apontado algo de errado da administração. Até para precaver a gestão dele. Né? Isso é algo muito controverso. E eu não falo só dessa gestão. Parece que as pessoas nos veem ali como inimigos. E nós não somos inimigos. Nós somos procuradores do município, precisamos defender o interesse do município e estamos lá para dar sustentação, né, jurídica, legal, para os atos administrativos dele. Então, fica um negócio equivocado, porque a gente acaba sendo visto como inimigo. Se a gente tivesse sido consultado, ele até poderia fazer. A decisão é dele. Ele é o chefe do executivo. Né? Ele até poderia fundamentar de outra forma e decidir. É assim que funciona. O procurador não manda na prefeitura, a gente só opina. Mas, de repente, ele teria sido orientado de uma outra forma. Né? E até curioso, isso aconteceu aqui, e eu me lembro bem. Quando aconteceu aquela discussão, Marinho, Guilherme, Juliano, vocês me permitem chamá-los assim, da taxa, que precisou fazer uma alteração legislativa. Né? O Felipe estava junto comigo. Né? E parece que, se eu não me engano, acho que o Flávio questionou. O Felipe falou assim, não estou sabendo de nada. E o Felipe novamente questionou o prefeito. O prefeito falou, não, o jurídico da Santa Casa já resolveu. Tudo bem. Tudo bem. Se o jurídico da Santa Casa resolveu, beleza. Né? Então, aí causou toda essa balbúrdia aí, esses problemas. O senhor tem conhecimento se o executivo consultou o Tribunal de Contas, o executivo ou a Santa Casa, ou as empresas que prestam serviço, se alguém consultou o Tribunal de Contas ou o controle interno da prefeitura sobre essa situação? Eu creio que não. Porque se eventualmente tivesse consultado, por exemplo, o controle interno, pode ser que a gente também tenha acesso. O Tribunal de Contas, com todo respeito de algum entendimento divergente, mas eu não sei que validade que ele daria para isso. Qual a legalidade que ele veria nesse... Não, é que nós recebemos informações que a empresa que opera na Santa Casa teria consultado o Tribunal de Contas. Olha, mas eu também entendo que não é um órgão consultivo. Né? Eu nem sei quem são as pessoas contratadas para fazer a gestão da Santa Casa. Eu nunca os vi. Nunca os vi. E nunca me passou, de repente, por exemplo, nenhum contrato da Santa Casa. Tudo bem que a Santa Casa tem o departamento jurídico deles, sem problema. Mas a Santa Casa recebe subvenção há muitos anos. Né? Então, nunca tive conhecimento de qualquer tipo de contrato. Doutor, é costumeiro... Desculpa, Marinho. É costumeiro dos atos do executivo não consultar o jurídico da prefeitura, como aconteceu agora? Olha, isso é algo rotineiro. Por quê? Não há uma organização,
né, para que, por exemplo, o departamento jurídico seja efetivamente usado como um órgão consultivo. E aí eu volto a repetir para vocês. É aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Nós somos vistos como inimigos. Nós só somos utilizados, às vezes, quando é para dar algum parecer, para cutucar o calcanhar de alguém. Aí sim, né? Essa gestão mudou um pouco, mas precisa mudar muito mais para que coisas desse tipo não aconteçam. Não aconteça, porque é algo que eu sei que até foge um pouco do contexto da CPI aqui, mas a gente vê, e eu peço licença para vocês, para poder falar sobre isso, a gente vê a dificuldade que o município vem encontrando há muitos anos, né? E eu sempre falo, e eu já falei para o senhor Vladimir, no início da gestão, conversei bastante com o Rodolfo, o município ele vem num processo de degradação muito longo, muito longo. Ele vem se degradando aí 20, 25 anos. E para a gente conseguir acertar alguma coisa, nós precisamos de legalidade, nós precisamos fazer com que a máquina, com que as engrenagens, elas efetivamente se engrenem, né? Elas têm que ficar juntas. E isso eu me lembro muito bem, que eu falei no primeiro dia, quando eu cheguei para a primeira reunião dos secretários. Eu me levantei não, eu fiquei atrás, fiquei em pé, atrás do prefeito, porque não tinha espaço na sala. E eu falei isso, gente, se a gente não fizer com que o sistema rode de uma forma coesa, né, sem desconfiança, com profissionalismo, com legalidade, nós não vamos conseguir tirar o município nunca do buraco. E o que eu sempre preguei? Menos politicagem e mais administração, mais gestão. O município precisa de gestão, né? Eu sei entender perfeitamente isso. A boa política, ela sempre existe, ela vai existir, ela vai continuar existindo. Isso é saudável para todo mundo. Mas a politicagem é algo muito pernicioso no município de Itápolis. Muito pernicioso. Então, é algo que a gente sempre tentou combater. Mas, infelizmente, as pessoas nos veem como inimigos. E aí a gente acaba colhendo frutos um pouco amargos, né? Doutor, apenas para esclarecer um ponto que ficou para trás para mim, em relação àquela questão da reunião dos procuradores, o doutor falou que veio a ata, ela não retratou fielmente o que foi debatido na reunião. Perfeito. Houve algum ponto específico relacionado a esse problema do edital que não foi relatado naquela ata? Sim, sim. O doutor poderia explicar, por favor? Eu vou até ler um trecho que eu coloquei aqui, está no item 3 do meu e-mail, né? Eu coloquei assim, não especificamente com relação a essa questão do processo seletivo, mas o Felipe, quando respondeu, ele fez menção a isso. E eu creio, né, que fatalmente ele vai juntar isso aqui, deixar à disposição de vocês. Item 3. Não me oponho à assinatura do documento, desde que o mesmo reflita com exatidão o que efetivamente foi tratado e em todos os seus termos. Ponto. Ressalto que houve menção a memorandos disparados ao chefe do Executivo Municipal e que envolvem gestão da administração pública. Entretanto, aí eu coloquei em caps lock, não há qualquer referência no documento em anexo. Entendeu? Então, é algo que até nos chateia, porque parece, eu não sei, né? Parece que agora nós somos os culpados. Então não é assim, né? Se a gente tivesse sido consultado, a questão seria diferente. Por quê? Primeiro, no meu modesto entendimento, a forma como esse
edital foi publicado, essa cessão de servidores aí para as UBSs do município, viola o princípio do concurso público. Segundo, intervenção, e isso já não é culpa dessa gestão só, intervenção é algo que deve ser rápido, deve ser feito para se sanear, para acabar com um problema pontual, para que o município não fique sem os serviços de saúde. Só que a intervenção já está aí há mais de uma década. E assim, mais de uma vez, e acho que inclusive eu fiz isso por memorando, porque eu acho que quando se tensionou fazer alguma contratação de alguma coisa, eu não me lembro o que especificamente, eu soltei um memorando. Falei, ó, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Isso tem que ser encaminhado para o Dr. Luiz e para a doutora Mirna, se não me falha a memória. Só que eu também não sei mais nem onde está esse memorando. Está no sistema. Né? Mas eu sempre pedi para que houvesse, para que fosse apresentado, por exemplo, nesse caso assim, até foge um pouco, mas um plano de desintervenção da Santa Casa. Eu sei que é difícil, mas assim, se a cada gestão que entra tudo ficar difícil, nós vamos esperar até quando? Vamos tomar uma ação civil pública? Doutor Alexandre, uma questão assim, até uma curiosidade. Isso, o senhor, da época que o senhor é funcionário, o senhor viu algo parecido acontecendo com relação à Santa Casa ou alguma outra secretaria ou instituição? Olha, eu já vi muitos absurdos, mas assim... Não, mas eu falo assim, nessa questão de contratação de mão de obra. Não. É porque o município, parece que em outras gestões, algumas organizações sociais foram utilizadas para isso, né, para contratação de mão de obra para trabalhar dentro da prefeitura. Seria algo parecido com o que está acontecendo hoje? Olha, sendo também que a Santa Casa também não é organização social, né? Não, eu nunca vi nesse sentido, não. Nunca vi. Mas o senhor acompanha processos da prefeitura? Acompanho. Certo. Não, mas eu falo assim, não de quando o senhor trabalha até, em períodos anteriores. Olha, anterior nunca chegou para mim, Juliana. Tá. Nunca chegou para mim, né? Uhum. Mas assim, não sei se eventualmente isso tenha ocorrido. Eu creio que não. Até porque, se tivesse ocorrido, o próprio Tribunal de Contas teria apontado. Né? Então, não creio que isso tenha ocorrido dessa forma como esse processo seletivo. Creio que não. Doutor, então, até pelo que nós entendemos aqui, o doutor, até como advogado, procurador do município, não encontra alguma legalidade da forma que foi feita. Porque foi muito ventilado, inclusive na mídia, aí, que há julgados recentes que autorizam isso, não sei de onde também, mas foi ventilado isso na mídia. O doutor tem algum conhecimento referente a isso? Encontra alguma legalidade, algum amparo da forma que foi feita, dessa cessão de funcionários para a rede pública? Olha, particularmente, eu entendo que não. Se eventualmente isso chegasse a mim, fatalmente o parecer seria contrário. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Isso viola o princípio do concurso público. Não tem jeito. A Santa Casa, quer queira, quer não, ela ainda é uma entidade privada. Como que uma entidade privada vai ceder funcionários para trabalhar nas UBSs? Quer dizer, isso acaba até, no meu modesto entendimento, desestimulando quem está, o próprio funcionário público. Então, não vejo nenhuma legalidade nisso, não. Até porque também nunca vi nada parecido, nunca ninguém me apresentou e nunca ninguém me fez algum questionamento sobre isso. Mas, friamente, nenhuma legalidade. Doutor, desculpa. Referente à ata que foi mencionado, que foi pedido para os procuradores assinarem, alguns se negaram, inclusive o doutor, foi alterado o teor da ata posteriormente para que fosse assinado? Não, ou não teve não, alteração porque alguma? assim, é até interessante essa pergunta. A gente não se negou a assinar, desde que tudo o que tivesse sido discutido naquela reunião
constasse em ata, sem problema nenhum. Por quê? Porque, de repente, se faz algo unilateral e joga em cima de pessoas que não concordam com aquilo. Tem pessoas que não estavam presentes, mas mesmo assim constaram na ata. Então, essa ata parou, né, e ninguém assinou. Que eu tenha conhecimento, ninguém assinou. Doutor, outra questão, o doutor entende que da forma que foi feito, se também pode ferir a lei de responsabilidade fiscal quanto ao teto de gastos com funcionalismo? Entendo que sim, porque como se justificar isso agora? Não sei, ficou difícil. É algo que, na minha experiência profissional, eu nunca vi. Contratar e disponibilizar para a gestão pública, eu nunca vi. Até porque não pode, né? É constitucional, não pode. Servidor público é servidor público. Só mais uma última pergunta. O senhor tem conhecimento se foi feito o impacto financeiro da contratação desses funcionários para constar como mão de obra da prefeitura? Porque isso também causa um impacto na folha de pagamento. O senhor tem conhecimento se isso foi feito? Eu creio que esses funcionários vão ser pagos pela própria Santa Casa. Então, não sei se o impacto orçamentário sairia do município. A Santa Casa, né, ela tem o orçamento dela, é uma entidade privada. Mas não tive conhecimento também. Por hora estou satisfeito, pergunta, presidente. só para finalizar, o senhor saberia nos dizer se, do jeito que foi essa forma de contratação, ela pode ser remunerada com recursos provenientes de subvenção social? Eu entendo que não. Obrigado. Entendo que não. Acho que estão todos satisfeitos. O doutor teria mais alguma coisa para acrescentar? Não. Então a gente agradece a presença, doutor Alexandre, por ter aceito a convocação dessa CPI, prestar os esclarecimentos, e a gente dá por encerrado o depoimento. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.